E, meus irmãos, para a exposição da palavra do Senhor, eu farei a leitura de Marcos, capítulo 6, do versículo 45 até o 52. Marcos 6, do versículo 45 até o 52. Ouçamos o que Deus nos diz e como ele se revela a nós pela sua palavra, com bastante atenção, quando ele diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar. E queria tomar-lhes a dianteira. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Bondoso Deus e Pai, diante de Ti nós estamos gratos pela oportunidade que temos de Te adorar. E enquanto Te adoramos, temos o privilégio de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer nessa noite. Que o Senhor nos lembre nesta hora, à medida que nos dediquemos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer, que é o Senhor mesmo que fala, através da exposição da Sua palavra, através do Teu Espírito que nos ilumina a mente e o coração. E por isso nós rogamos que o Senhor nos abra o entendimento para compreender mais sobre quem é Jesus, o Teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Que o Senhor nos abra os ouvidos para que ouçamos o que o Senhor tem a nos dizer através da Sua palavra. E que o Senhor nos trate o coração, endurecido pelo nosso pecado, pela incredulidade, pela nossa pecaminosidade e fragilidade. E que com a luz do Teu Espírito, sejamos levados na nossa mente e no nosso coração, cativos aos pés de Cristo, para que contemplemos quem Ele é, o que Ele quer mostrar a nós nessa noite e no nosso dia a dia, e que correspondamos como o Senhor também se agrada a partir do ouvir da Tua mensagem nessa noite. É o que nós pedimos e agradecemos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, chegamos a mais uma mensagem nessa série sobre o Evangelho de Marcos. É a 26ª mensagem já, desde que iniciamos, lá no primeiro versículo. E os irmãos já estão, não cansados, porque o Evangelho não cansa, mas estão cada vez mais assimilando o que é o Evangelho na perspectiva de Marcos, que desde o primeiro versículo nos mostra que o Evangelho não diz respeito ao que você precisa fazer por Deus para receber algo dele, mas tem a ver com o que Deus não precisava fazer, mas que quis fazer por todos aqueles que Ele quis salvar através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus encarnado. E na última mensagem, há 2 semanas, vimos sobre a suficiência do Evangelho. E vimos naquele momento em que o Senhor Jesus, diante daquela multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, Ele mostrou aos seus discípulos isso que faz parte da mensagem do Evangelho, de quão incapazes nós somos em suprir as nossas próprias necessidades e daqueles que estão ao nosso redor. Enquanto o Evangelho é totalmente suficiente para nos suprir, pela graça de Deus, com tudo que nós precisamos. E é esse sustento que vem do alto, o pão que desce do céu, que alimenta a nossa alma e nos é totalmente suficiente, que é o próprio Senhor Jesus, que foi enviado pelo nosso Pai Celestial. E hoje nós continuaremos de onde paramos, vendo um relato
que é tão conhecido nos evangelhos e tão importante que 3 evangelistas, Mateus, Marcos e João, registraram sobre este dia que acabamos de ler, neste início, em que o Senhor Jesus andou por sobre o mar. E essa passagem é tão famosa que muitos descrentes também a conhecem, não é? É uma daquelas passagens que até um descrente talvez possa contar essa história que talvez tenha ouvido em algum momento. E o fato de andar sobre as águas é considerado tão impossível de acontecer que já houve referências até em filmes, em músicas também, mesmo do meio evangélico. E nós vemos, por exemplo, um filme que é Superman 2. Eu não sei se vocês já viram. É antigo, aquele do Christopher Reeve, em que aqueles vilões vêm do espaço do planeta do Superman para governar neste mundo. E o general Zod, vocês se lembravam deste nome? Famoso. Ele começa a andar sobre as águas, mostrando seu poder, ele fazendo algo impossível. Um outro filme que as crianças certamente conhecem, que é mais recente, que é igualmente teológico, que é Os Incríveis. Quando o pequeno Flecha, correndo, consegue correr por sobre as águas, você se lembra? Corre sobre as águas de tão rápido que ele faz algo que é impossível, que é incrível. Há também músicas que falam sobre este momento tão impressionante, que é impossível, e que é cantado em muitas igrejas, e que aqui nós não cantamos porque vemos dificuldades com a letra do ponto de vista bíblico. Uma música em que diz: se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. E depois a música começa a romper em fé, e algumas declarações que vemos que se distancia daquilo que é a essência do próprio evangelho. Essas referências, tanto nos filmes como animações, em músicas também, indicam como o fato de se andar sobre as águas é realmente impossível. É como alguém lá no filme do Superman voar. É como alguém no filme dos Incríveis ficar invisível. É só por um milagre. Ou como na música diz que tão impossível é de andar sobre o mar do que abrir-se o mar para que se possa passar. É algo inconcebível por muitos. Talvez esse seja um dos textos mais atacados por aqueles que negam que Jesus tenha realizado milagres. E ainda hoje há muitos que veem dificuldades e querem sempre dar uma explicação racional para aquilo que a Bíblia apresenta como um sobrenatural. E para aqueles que pensam assim, podem começar com Gênesis 1:1. Não é só tirar Jesus andando sobre as águas, porque desde o princípio a ação de Deus ultrapassa a nossa capacidade de compreensão e é algo sobrenatural. É Ele que governa sobre as leis da natureza, porque é Ele que as criou. De maneira que, se alguém quiser tirar o que é milagroso na Bíblia, pode começar em Gênesis 1:1, quando no princípio Deus criou todas as coisas a partir do nada. E nesta passagem aqui, alguns querem explicar que os discípulos tiveram uma ilusão de ótica. Jesus estava sobre um banco de areia ou na praia e a ilusão de ótica pareceu que ele estava andando sobre o mar. E quem afirma isso nega as Escrituras. Nega o que Deus revelou sobre si mesmo. Não compreendem o significado de quem é Jesus e daquilo que ele estava fazendo, e por isso não podem chegar ao conhecimento de quem é o Salvador, para que tenham vida eterna. E eu pergunto a você nessa noite, você compreende bem os milagres de Jesus? O da multiplicação de pães e peixes, você compreendeu bem aquela mensagem, o significado do milagre? E o andar sobre o mar, você compreende bem para onde este milagre aponta? Porque o milagre é um sinal que aponta para algo maior do que ele. Isso significa que a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para uma multidão incontável para nós, mas de pelo menos 5.000 homens que havia ali, não é o mais importante neste milagre.
O fato de Jesus andar sobre o mar não é o mais importante nessa passagem, mas a importância está para onde aponta o fato deles ter andado por sobre o mar. Se você acha que a multiplicação de pães e peixes foi só para Jesus demonstrar o seu poder, ou para matar a fome de uma imensa multidão, você ainda não compreendeu o milagre. Assim como os discípulos aqui ainda não tinham compreendido. E como é bom saber, não é? Que os discípulos às vezes não tinham entendido determinadas coisas e nós não entendemos também. E assim como Deus ensinou aqueles homens, Cristo estava ensinando seus discípulos, ele continua a nos ensinar hoje. Assim como os discípulos, o seu coração nessa noite ainda pode estar endurecido. E sabe qual é a solução para um discípulo de coração endurecido? É poder contemplar na prática, em meio às circunstâncias do dia a dia, o Evangelho diante de si. E é sobre isso que trata esta mensagem, sobre o Evangelho adiante de nós. E nós veremos em 3 lições aqui, sobre como a manifestação da graça de Deus ao andar sobre o mar nos revela o Evangelho adiante de nós. A primeira lição é que Jesus compele seus discípulos a circunstâncias imprevisíveis. E nós vemos essa lição nos versículos 45 e 46. Jesus compele os seus discípulos a circunstâncias imprevisíveis. Não é isso que diz o versículo 45? Logo a seguir, Jesus compeliu seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Outras versões traduzem assim essa palavra compelir, que é importante aqui neste primeiro versículo. Ela é enfatizada, é uma palavra que é a ênfase deste início aqui. A Nova Almeida Atualizada diz que logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco. A NVI diz, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco. Então, logo após aquela tarde inesquecível, que foi o momento em que Jesus alimentou 5.000 homens, com a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus impulsiona, Jesus insiste, faz com que seus discípulos entrem no barco enquanto mandava a multidão para casa. Vocês se lembram que os discípulos, depois de tratá-los de um modo especial, convidando-os a um descanso, eles entrando no barco, a multidão seguiu até que se encontrou com eles novamente, e agora Jesus novamente diz, entrem no barco, mas não para descansar, vocês cheguem lá do outro lado que depois eu encontro vocês. Jesus não tratava os seus discípulos da mesma maneira que tratava a imensa multidão. Ele trata os seus discípulos de uma forma especial. O mestre conhece os seus discípulos, ensina aqueles que o seguem e os conduz por um caminho que ele tem preparado para os seus seguidores. Ele diz, sigam no barco até a cidade de Betsaida e eu vou encontrá-los depois. Há uma diferença aqui na despedida da multidão e na insistência de Jesus para que seus discípulos entrassem no barco, da maneira que Jesus lida com esses dois grupos. Há uma diferença entre perseguir a Jesus pelo que ele pode oferecer e se oferecer a si mesmo para seguir a Jesus. E é isso que um discípulo faz. Vocês perceberam a distinção? Há uma diferença entre perseguir a Jesus para obter dele o que ele pode oferecer e seguir a Jesus oferecendo-se a si mesmo a ele. E os discípulos já haviam se envolvido numa missão muito cansativa. Tiveram um tempo abreviado de descanso. E aquela tarde memorável em que tiveram fartura aos pés de Jesus, recebendo o alimento de suas mãos, mas com a sua própria presença, que como um pastor estava alimentando o seu rebanho. Mas a multidão então foi para casa. E como é a vida de um seguidor de Jesus, a gente pode ver já desde esse início. Um verdadeiro discípulo de Jesus, que tem aprendido
do seu ensino, que tem sido alimentado por ele e que tem o conhecido mais de perto, é tratado pelo Senhor da forma como esses discípulos foram tratados. E como foi? Foram compelidos a entrarem no barco. Muito provavelmente a ideia dessa expressão compelir aqui é que eles estavam fazendo alguma coisa que eles não queriam fazer. Jesus teve que insistir com eles. Eles queriam estar com Jesus, mas Jesus os compeliu enquanto subia no monte para orar. A ideia de compelir é que Jesus os obrigou a entrar no barco. Os forçou. Eu gosto de imaginar quase que um empurrão dentro do barco, porque essa que é a ideia de ser impelido. E já era fim de tarde, talvez 6 horas da tarde, 7 horas da noite, e eles foram adiante dele para outra cidade. Meus irmãos, você já parou para pensar que o Senhor Jesus compele seus discípulos a circunstâncias que são imprevisíveis? É claro que são imprevisíveis a nós, mas não para ele. Se você é discípulo do Senhor Jesus, ele vai te obrigar, à medida que você obedece, a seguir por caminhos que você não gostaria de seguir, mas que ele sabe o que está fazendo. Pense em hoje, o dia mais especial da semana. O dia que é dedicado ao Senhor, que não pode ser repetido e nem substituído por outro dia. Junto a irmãos queridos, amados, como temos ao nosso redor, em que nós procuramos desenvolver os dons que Deus nos dá, procuramos servir ao nosso Deus e somos alimentados por Ele. Somos alimentados, mais do que com o ensino de Cristo, somos alimentados por Ele mesmo, tanto que hoje participaremos do momento da ceia do Senhor. Nós podemos, neste dia, ao receber do ensino da palavra de Deus, da palavra pregada, da palavra sacramental diante de nós, experimentar esse dia memorável. Se você entendeu o que acontece no dia do Senhor, no que é o culto como um encontro com Deus, em que é alimentado por Cristo e dele mesmo, você pode dizer que este é um dia memorável. Que nós não gostaríamos que passasse, não é? E agora, você será compelido, obrigado e empurrado para a sua semana de atividades, não é? Não parece aqui? Eles foram alimentados por Cristo e foram compelidos a uma circunstância que era imprevisível para eles. E por mais que você conheça o ambiente da sua casa, do seu trabalho, da sua escola, o ambiente familiar, onde quer que você esteja, como os discípulos conheciam aquele mar, você terá diante de você circunstâncias totalmente imprevisíveis. E depois de ser alimentado por Cristo, você é empurrado para essa semana, para que corresponda como discípulo do Senhor onde Deus te colocou. E ao se deparar com essas circunstâncias nessa semana, você pode dizer que estará preparado para lidar com elas, com aquilo que recebeu hoje aqui, desde pela manhã, em especial agora à noite, na maneira como Deus nos fala pela sua palavra. Você estará preparado para lidar com circunstâncias imprevisíveis a você, até tempestades, vento contrário, dificuldades, desafios inúmeros que podem surgir. Os discípulos ainda não haviam entendido a multiplicação dos pães e dos peixes. Você entendeu a multiplicação dos pães e dos peixes a ponto de lidar com as circunstâncias à luz do que Deus nos falou pela sua palavra, de que o Evangelho nos é suficiente? E com o relacionamento que tem com Cristo, que diferença isso vai fazer na semana, nas circunstâncias que são imprevisíveis para você? E os discípulos não haviam entendido. O que acontece com quem não entende as palavras de Cristo na forma que se relacionam com o dia a dia? Eles se viram sozinhos no barco. E Jesus, onde estava? Eles poderiam perguntar, não é? Versículo 46. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Imaginem a cena. Como eu disse às crianças,
Os discípulos se afastando da praia num barco. A multidão virando as costas e indo embora. E Jesus subindo num monte para orar sozinho. E por que Jesus nesse momento foi orar? Você já parou para perguntar? Se temos seguido aqui os acontecimentos um atrás do outro, por que Jesus neste momento se distanciou dos seus discípulos para orar? Eles nem tinham conseguido descansar direito? Jesus os empurra para um barco e vai orar? Os deixa sozinhos? Seria um momento difícil? Seria um problema se aproximando? O que levou Jesus a orar? E a resposta, meus irmãos, é mais simples do que a gente pode imaginar. Quem diz que a gente precisa de alguma justificativa para orar? Jesus orou porque ele precisava orar. E precisava e se deleitava da comunhão com seu Pai Celestial. Meus irmãos, quem disse que nós precisamos orar mais em momentos difíceis? Ou somente em momentos difíceis? Já ouviu alguma frase assim, ou você já disse isso? A situação está difícil que eu preciso orar. E quando está tudo bem? Não precisava, não? Não é verdade que agimos como se a nossa necessidade da oração fosse diante de problemas? Ou quando desejamos receber algo do Senhor mais específico, algum tipo de bênção, muitas vezes terrena e material. Jesus orou após aquele dia memorável, que foi o dia do milagre da multiplicação, quando aquela multidão desejava torná-lo rei. Já pensou que rei? Isso é melhor que Bolsa Família, não é? Ou outros tipos de projeto do governo? Faltou comida? Aparece. Desejaríamos de um rei assim? Mas não foi para alimentar a fome que Jesus fez aquele milagre. Ele orou não somente naquele momento feliz, um momento agradável, em que ele se manifestou na multiplicação dos pães e dos peixes, mas ele também orou no momento mais difícil da sua vida, quando estava para receber a ira de Deus no lugar de todo aquele que ele veio salvar. O Senhor Jesus orava em todo o tempo, nos momentos bons ou nos momentos ruins. E você também deveria fazer o mesmo, como discípulo do Senhor Jesus. Ele orou também pelos seus discípulos, e é muito provável que nessa ocasião ele tenha também orado por eles. Marcos não registra, mas se Jesus orou em outras ocasiões, é possível que neste momento de prova dos seus discípulos ele tenha orado por eles também, quando subiu ao monte. Vocês se lembram da oração chamada sacerdotal de Jesus lá em João 17, em que diz, em oração pelos seus discípulos, é por eles, os meus discípulos, que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Jesus não orou pelas multidões, ele orou pelos seus discípulos. E ele continua dizendo, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. E eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Meus irmãos, o Senhor Jesus compele seus discípulos a circunstâncias imprevisíveis. E assim é a vida cristã. É como Deus ensina os que lhe pertencem a confiar, a depender dele, em meio às circunstâncias difíceis da nossa vida. Aquilo que não temos o controle, precisamos confiar e depender de Deus. As circunstâncias que são para nós imprevisíveis, mas se confiarmos no Deus que é soberano, isso nos basta, nos é suficiente. E essa graça cada dia é mais que suficiente, enquanto o próprio Cristo, à destra do Pai, intercede por nós, por aqueles que ele veio salvar. Em segundo lugar, a segunda lição, dos versículos 47 ao 50,
é que Jesus vê os seus discípulos em dificuldade e passa adiante deles. Jesus vê seus discípulos em dificuldade e passa diante deles. Versículo 47. Ao cair da tarde, estava no barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Quando os discípulos entraram no barco, já era fim de tarde, como eu disse, talvez 6, 7 horas da noite. E depois de um tempo, e veremos quanto tempo se passou, um forte vento tempestuoso bateu contra eles e mais um tempo se passou até que Jesus fizesse alguma coisa. Então imagina a cena. Jesus forçando, empurrando os seus discípulos a entrarem no barco. E quando eles estavam no barco, no meio do mar, um vento contrário, tempestuoso, terrível, que deixou aqueles que já estavam habituados com o mar apavorados. Os estava forçando, empurrando ao contrário. A vida cristã é assim, não é? Seguir a Cristo em obediência, mesmo quando a gente não está com muita vontade de obedecer, mas a gente é fiel, mesmo não entendendo todas as coisas, é remar contra a maré. Ir contra a correnteza. É lutar contra as forças que se levantam contra nós e contra o próprio Cristo. É assim a vida cristã. Quando se obedece a Cristo, encontramos algum tipo de oposição no nosso dia a dia. Neste momento, imagina o pavor deles. O que eles estariam pensando e sentindo? Você no lugar deles, o que pensaria? O que sentiria no seu coração, além de medo? Poderiam imaginar assim: Jesus poderia pelo menos estar dormindo no barco, como algum tempo atrás ele fez, não é? Eles foram acordar Jesus. O Senhor não se importa que nós morramos. E Jesus aquietou aquela tempestade. Eles poderiam pensar também: por que Jesus nos deixou sozinhos e agora a gente está enfrentando essa situação adversa? E uma outra pergunta que você pode fazer em alguns momentos imprevisíveis, em que o vento é contrário, e que te preocupa, te assusta, te faz sofrer: por que Jesus não faz nada? Ele não está vendo o que eu tenho passado, essa circunstância? Há alguma circunstância na sua vida, hoje, que você se sente como se Deus não estivesse fazendo nada? Talvez até como os discípulos sentiram antes, na outra tempestade. No capítulo 4 de Marcos, que ele não se importa e que nem responde às suas orações. Eu tenho buscado a Deus, como disse Elias, eu tenho procurado ser muito zeloso e fiel, e eu só sofro, eu recebo oposição e parece que Deus não faz nada a respeito. Como o salmista disse muitas vezes: por que o Senhor me ignora? O Senhor não faz nada a meu respeito. Até quando o Senhor não vai me ouvir? Não é nem atender, né? O Senhor não está nem me ouvindo. Há alguma circunstância assim para você, em que você deseja ver Deus agindo, respondendo ao que você tem passado? Um discípulo se sentirá assim. Muitas vezes nessa vida. Moisés se sentiu assim. Elias se sentiu assim. Os salmistas se sentiram assim. Os discípulos estavam se sentindo assim. E muitas vezes você também passará por isso se você for realmente um discípulo do Senhor Jesus. Coloque-se no lugar daqueles discípulos, talvez às 18 horas daquele dia da multiplicação. E eles ficaram remando contra a maré, a correnteza, até a 4ª vigília da noite. Sabe que horas que é isso? Entre as 3 e as 6 horas da manhã. Imagine ficar das 6 da tarde até quase 6 horas da manhã, lutando contra aquele vento e apavorado. Mas, embora eles tenham perdido de vista talvez quem era Jesus, ou ainda não tinham compreendido bem, o nosso Senhor nunca perde de vista os seus discípulos. Ainda que eles não tenham noção disso, ainda que você em algum momento perca isso de vista, mesmo assim Cristo não perde você de vista. Deus não tira os olhos de você, assim como Cristo não tirou os olhos dos seus discípulos. Ainda
que os discípulos, assim como eu e como você, não levemos isso em conta o tempo todo. Mas mesmo vendo-os em dificuldade, e parecia que Jesus estava demorando a socorrê-los, imagine, Jesus vendo ele se matando lá para remar contra, e ele observando. Se você se colocou no lugar dos discípulos, imagine para o Senhor Jesus vendo os seus discípulos ficarem aflitos por tanto tempo. Não que ele estava se alegrando, se deleitando na aflição, mas ele esperou o tempo certo para ir ao encontro deles, e como diz o texto, e é o tema da mensagem, para ir adiante deles. Jesus, mais do que livrá-los de uma tempestade, o que diz aqui? Que Jesus foi adiante deles. A versão que estamos acostumados aqui, a Almeida atualizada, é tomar-lhes a dianteira. Jesus indo adiante deles, os irmãos já vão entender por que ir adiante deles é tão importante. O que isso significa? Imagine mais uma vez, de forma vívida como Marcos registra aqui, Jesus vendo sem nenhum momento perdê-los de vista. Os olhos do Senhor estão sempre sobre aqueles que o temem e os livra no tempo certo e da forma certa. Jesus desce do monte. Com o vento ainda tempestuoso, ele começa a andar sobre o mar e vai ao encontro dos seus discípulos, passando adiante deles. O Senhor não estava somente demonstrando como era poderoso sobre as forças da natureza. O fenômeno de ter andado sobre as águas, este milagre, não é o mais importante. E sim, para onde aponta este milagre? Você sabe para onde aponta o milagre de Jesus andar sobre as águas? Aponta para o Antigo Testamento. Quando é dito, e quanto mais familiarizado está com o Antigo Testamento, vai perceber essas conexões aqui. E lá no livro de Jó, que remete ao tempo do patriarca Abraão, lá do livro de Gênesis, disse lá no capítulo 9, só ele, Deus, estende os céus e anda sobre as ondas do mar. Quando passa por mim, não posso vê-lo. Se passa junto de mim, não o percebo. Aquele que estava andando sobre o mar, quem é que pode fazer isso? É o próprio Deus. Mas vai além disso. Não é somente revelando-se como o próprio Deus em carne, mas um Deus que se relaciona com seu povo naquilo que faz passando adiante deles. O texto de Êxodo 33, que lemos na liturgia, quando Deus diz que Moisés achou graça aos olhos de Deus, que o conhecia pelo nome, e Moisés faz um pedido a Deus. Qual é? Senhor, mostre-me tua glória. Ele queria ver a glória de Deus. E Deus disse o quê? Farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. E disse que quando passasse, não é? A glória diante dele, eu porei você, Moisés, numa fenda, e com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. E o que aconteceu na sequência depois de todos os preparativos? Nós vemos lá no capítulo 34, versículo 5. Veja, imaginando a cena do que está acontecendo em Marcos 6. Tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. Jesus, tendo descido do monte, foi para estar com seus discípulos, manifestando a sua glória como Deus encarnado por sobre as ondas do mar. E ele disse o quê? E passando o Senhor diante dele, o próprio Deus declara isso: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. O próprio Deus desceu naquele monte com Moisés e mostrou a sua glória diante dele.
Tanto que Moisés depois ficou com o rosto resplandecendo e Deus revelou-se a si mesmo como Deus misericordioso, gracioso, fiel, o que pode ser visto através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vemos também com o profeta Elias, quando ele achou que por obedecer ao Senhor, ele estava sendo perseguido, queriam matá-lo, estava sozinho. E Deus vai adiante dele e mostra a sua glória. Num vento, num cicio, né? Suave. E ele reconhece a presença do Senhor com ele. Meus irmãos, essa passagem de Marcos 6, em que Jesus anda sobre o mar, é uma das mais gloriosas do Novo Testamento, em que o próprio Senhor Jesus está revelando-se a si mesmo como o próprio Deus encarnado, dando-se a conhecer aos seus discípulos para que pudessem temê-lo, para que pudessem confiar nele, depender dele. Quando ele, num momento de aflição e circunstâncias imprevisíveis, passou adiante dele, revelando a sua bondade, a sua graça e a sua glória. O Deus presente com eles. E como eles responderam a isso? Veja no versículo 49 e 50. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele, mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. As circunstâncias imprevisíveis que eles experimentaram ali, sem relacionar com aquilo que eles conheciam de Cristo, com aquilo que tinham acabado de presenciar no mesmo dia, da multiplicação dos pães e dos peixes, os deixaram apavorados, angustiados, e fizeram com que eles tirassem falsas conclusões do que estava acontecendo. Meu irmão e minha irmã, se o que você conhece de Cristo não permeia a sua vida, os seus pensamentos, as suas ações, os seus planos, não somente você ficará em perigo, não somente tirará falsas conclusões, quando vê a sua vida a parte do Senhor Jesus, como o que nós vivemos no domingo, fosse desconectado das coisas que nós lidamos no nosso dia a dia. Mas se você não relacionar o que você recebe de Cristo, o que você conhece dele no seu dia a dia, na sua vida, você deixará de reconhecê-lo em todos os seus caminhos. Quando ele, nessas circunstâncias, passa diante de você, revelando a sua bondade, graça, misericórdia e fidelidade a cada dia. Os discípulos precisavam ouvir aquelas palavras tão familiares, assim como você também precisa. Não só pelo tom conhecido da voz, Jesus dizendo, sou eu, fiquem tranquilos. Não foi isso que Jesus disse. Ele não queria que o timbre da sua voz fosse reconhecido, mas sim o que ele dizia. O que ele disse? Tende bom ânimo. Sou eu. Aquele que desceu no monte revelando-se a Moisés também disse a Moisés, eu sou o que sou. Era o próprio Deus diante deles, por isso eles não deveriam temer. Jesus vê os seus discípulos em dificuldade e passa adiante deles. É assim com você também, meu irmão e minha irmã. Não importa onde você esteja, Deus que te colocou ali. Não importa a hora em que você precise dele, pode ser até em alta madrugada, na quarta vigília da noite, quando ninguém mais está disponível. Não importa se você está sozinho como Elias se sentiu, ou acompanhado de uma multidão como Moisés, ou num pequeno grupo como os discípulos do Senhor. A verdade é a mesma. Deus usa as circunstâncias para que Ele mesmo colocou diante de você, para que Ele no dia a dia passe diante de você quando o Evangelho permeia a sua vida e enche a sua mente e o seu coração. E esse é o meio que Deus usa para que nós o conheçamos mais, o reconheçamos em todos os nossos caminhos e passando adiante de nós, vejamos nas circunstâncias que temos um Salvador bondoso, poderoso, gracioso, misericordioso, sábio e fiel, que jamais tira os olhos de sobre nós. Em terceiro e último lugar, a terceira lição. Jesus trata dos corações dos discípulos com a sua presença. Jesus trata, Ele mesmo, dos corações dos discípulos com a sua presença, enquanto os discípulos estão reunidos com Ele. Versículos 51 e 52. E subiu para o barco
para estar com eles. E o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Jesus não repreendeu o mar como antes. Aquelas palavras no capítulo 4, que da mesma forma que ele expulsava demônios, ele repreendeu o mar. O vento não parou enquanto ele andou sobre as águas. Quando que parou? Quando se fez paz? Quando Jesus entrou no barco com os seus discípulos. Aí sim, aquele vento parou. Estar diante de Jesus ou lidar com as circunstâncias do dia a dia como se ele não estivesse envolvido, leva à angústia. Isso que acontece quando se tem a noção de que o Senhor está longe. Quando se lida com as circunstâncias do dia a dia como se ele não estivesse envolvido. Certamente você ficará angustiado. Certamente ficará sofrendo ansiedade pecaminosa. E certamente será levado ao desespero. Por quê? Somente estando diante de Jesus e lidando com as circunstâncias do dia a dia, com o Evangelho permeando tudo que nós fazemos, é que experimentaremos da paz. Não porque está tudo bem, mas porque o Senhor está conosco no barco. É isso que nos deixa seguros em meio às circunstâncias imprevisíveis. E é isso que pode nos dar esperança de chegarmos ao destino final. E Jesus tinha falado que eles chegariam a Betsaida. O motivo para a insegurança e ansiedade, isso aplica-se a você. E para o desespero dos discípulos, não era porque eles não tinham fé. E muitas vezes pode alguém dizer isso. Você está ansioso, preocupado, você não tem fé. Não é necessariamente porque alguém não tem fé. Porque eles tinham fé. O que torna um discípulo de Jesus inseguro, ansioso e fique desesperado com as circunstâncias imprevisíveis do dia a dia é o fato de ainda não conhecer quem é Jesus e de não entender o que ele fez. Não conhecer Jesus o suficiente para se relacionar com ele por tudo que ele já fez por nós no passado. Isso era verdadeiro para os discípulos. Certamente deixará alguém desesperado. O motivo para a sua insegurança, para a sua ansiedade e para a sua angústia não é necessariamente a falta de fé, ainda que para alguns aqui possa ser até. Mas porque você precisa conhecer mais quem é o Senhor Jesus, sobre como ele está envolvido em cada circunstância da sua vida, não somente nas ruins, não somente nas boas, mas em todas. E como é a presença dele em meio a essa circunstância que nos trata o coração, para que confiemos mais nele, descansemos nas suas mãos, encontremos paz na sua presença e tenhamos esperança nele. É Jesus, esta é a terceira lição, quem trata dos corações dos discípulos com a sua presença. E para concluir, meus irmãos, de forma muito breve, sobre este texto que trata do Evangelho adiante de nós. Quando você, no seu dia a dia, pode ver o Evangelho adiante de você, contemplando o que é o Evangelho em meio às situações do dia a dia, exercite isso, seu olhar, à luz desse texto, e que Deus te ilumine para fazer isso. Lembrando do que nós vimos nessa noite, que é Jesus que compele os seus discípulos às circunstâncias imprevisíveis. Nunca perca isso de vista. Foi Jesus quem te colocou na circunstância em que você está, e ele tem um propósito ao fazê-lo. Situação esta em que ele te ensinará a depender dele, da sua graça cada dia, não das suas forças, porque senão você ficará angustiado e esgotado. Enquanto isso, Deus não está indiferente, ele está intercedendo por você, porque ele nunca te perderá de vista. Em segundo lugar, Jesus vê os seus discípulos em dificuldade e mais do que livrá-los dos problemas, ele passa diante deles, de nós, dos seus discípulos. Não importa onde você esteja,
ou a hora que você precise, se você está sozinho ou no meio de uma multidão. Deus usa as circunstâncias que Ele mesmo te colocou para te ensinar a reconhecê-lo em todos os seus caminhos. E Ele passa cada dia diante de você, de modo que você veja quem Ele é. Ele faz isso através da sua palavra. Enquanto você o busca em oração, enquanto ouve testemunhos de outros irmãos que têm experimentado do cuidado de Deus a cada dia, de um Deus bondoso, poderoso, gracioso, misericordioso, sábio e fiel, que nunca te desamparará, não porque você merece, mas porque Ele é fiel, misericordioso e gracioso, e fará com que você o conheça e ande com Ele a cada dia. E por último, é Jesus quem trata dos corações dos discípulos com a sua própria presença. Durante toda a vida como discípulo do Senhor Jesus, o próprio Senhor te ensinará a depender dEle, a temê-lo mais a cada dia e a se fazer conhecido a você. E Ele vai te impelir a adorá-lo e a servi-lo com o que tem recebido das suas mãos. Seja qual for as circunstâncias, ou seus temores, ou as suas limitações, porque não depende de você, depende da graça dEle com você, porque o Evangelho sempre estará adiante de nós. Que Deus os abençoe. Amém.